Deu Palmeiras no derby, o Flamengo é líder e Neymar tá de volta. Esse aqui é o choque de realidade onde a gente passa por tudo que aconteceu nessa rodada do Brasileirão, rodada 3. E vamos lá passar pelos nossos palpites aqui, o que aconteceu. Vamos lá, porque essa semana eu já posso falar que eu não fui bem. Eu não fui bem, tudo que eu falei aqui atolei, big time, atolei grandão. E eu errei até em qual jogo que ia ter polêmica, que Palmeiras e Corinthians não teve uma grande polêmica. Como assim o Derby Paulista não tem uma grande polêmica? Pra mim, a polêmica da rodada foi no jogo Fortaleza e Inter, mas a gente vai falar sobre isso daqui pra frente. Vamos lá, amigos. Começamos com Juventude e Ceará. O jogo terminou 2-1 para o Juventude. Dois gols, né, que Luiz Mandaca e Matheus Babi virou o jogo e dominou também, né? Juventude que vem fazendo um campeonato bem honesto mesmo. Está no G4, quem diria, né? Olha só. Bahia não, que loucura. O Juventude no G4 do Brasileirão. G4, inclusive, está Flamengo, Palmeiras, Juventude e Vasco. Eu acho desde aqui o que mais surpreende é o Vasco, não é o Juventude. Mas tudo bem. Um time que tá bem organizado. Eu já tinha falado aqui na prévia que são dois times organizados, o Juventude e o Ceará, dois times mais competitivos do que eu achei que seriam no começo do ano. Dificilmente vão sustentar essa posição aí até o final, mas bem honesto, tá? Bem honesto. E como eu apostei no empate entre os dois, entre 2-2, eu fiquei com 0 pontos. Bragantino e Botafogo, eu vim aqui dar uma palestra, falar de por que o Botafogo é muito melhor do que o Bragantino. O time do Botafogo é 1000 vezes melhor, foi isso que eu falei aqui. Resultado, Botafogo tomou para dentro do Bahia, Bahia não, do Bragantino, gente, tô com o Bahia na cabeça. Tomou para dentro do Bragantino com gol dos melhores atacantes do futebol brasileiro, que é o Eduardo Sacha. Que cara subestimado. Em todo o time que ele passa. Santos, Internacional, Galo, Bragantino, esse cara não tem medo de fazer gol. Ele é um atacante que qualquer time, todo time grande precisa desse cara. E o cara, infelizmente, tá no Bragantino, né? Olha só que pena. Todo time grande precisa desse cara, porque é o cara que não tem medo de fazer gol, e isso é incrível. Eduardo Sacha, que jogador de futebol maravilhoso. Fez a vitória, o Botafogo com o Paiva tá jogando mal e vai aí passar um aperto neste começo de temporada, pelo menos, bem diferente do que foi o começo de temporada com o Arthur Jorge ano passado. Bom, Derby Paulista. Bom jogo Derby Paulista. Eu apostei aqui na vitória do Corinthians. Achei que eles viriam embalados do título do Paulistinha, mas aparentemente o Corinthians é leão de Paulistinha, tá? Quando chega em jogo de campeonato mais relevante, né, saindo do estadual, o Corinthians não aguenta. É isso que eu vou falar mesmo. Mas sim, foi um jogo bem pegado. O Palmeiras fez o melhor jogo da temporada. O Vitor Roque jogou muito bem, Paulinho fez a estreia, mas assim, um gol antológico do M. Martinez, que o Donelli não ia pegar essa bola nem a pau. E, e foi um jogo que o Palmeiras foi melhor. O Abel corrigiu as coisas que estavam de errado da final do Paulista. O Palmeiras foi melhor, depois o Corinthians teve que ir atrás, mas foi um jogo que eu achei o Palmeiras melhor. E a gente esquece também o fato do Piquerez ser um jogador zaço. O Palmeiras jogou um pouco diferente, né? Com a pegada de dois alas, né? O Piquerez de ala e o Felipe Anderson do outro lado. Não sei, vamos ver se dura o ano inteiro, mas a verdade é que Memphis não apareceu, Yuri também não conseguiu fazer nada. Palmeiras mereceu essa vitória 2-0. Seguindo para Vasco e Sport, aqui a gente tem que falar sobre uma coisa, sobre um cara que é o Verratti. O Verratti é o melhor cabeceador do mundo, provavelmente hoje. Bola na área, esse cara crava. É bizarro. E, assim, esse cara, o Verratti é muito bom atacante. É um atacante que ele é mais um no caso do Eduardo Sacha, não tem medo de fazer gol. É um cara que a bola tá dentro da área, ele rebate nela e entra. E esse tipo de cara é muito importante você ter no seu time. Verratti fez 2 gols, mais gol de cabeça. O cara é muito decisivo dentro da área. E o Vasco mereceu. Olha só que irônico o Vasco merecer uma vitória. Mas o Vasco mereceu essa vitória. E o Sport tá meio passando umas dificuldades.
Tomou. E o gol, inclusive, do Sport, quem fez foi o Vasco, olha só que irônico. Como eu apostei que o Vasco ia ganhar, aqui vem meu primeiro pontinho da rodada por um golzinho do Vasco. Eu não fiz meus 3 pontos. Bahia e Mirassol. Mirassol vem me surpreendendo, tá? Eu fiz vídeo no começo do ano falando que o Mirassol ia ser rebaixado na 12ª rodada. E não é o que está acontecendo. O Mirassol vem fazendo jogos bem honestos. Vem nesse jogo o Gabriel fez um golaço, mas aí o Eric Puga foi lá e descontou. O Eric Puga, inclusive, joga bola demais, meu Deus do céu. E o Bahia não foi genial. Não foi genial, mas fez um jogo ok. O mérito do Mirassol aqui nesse caso, tá? Que conseguiu segurar o resultado. Vem fazendo um campeonato honesto, eu tenho que admitir. Eu achei que o Mirassol ia tomar muito mais surra do que tá tomando. Na verdade, tá jogando honesto. Inclusive, está fora da zona de rebaixamento, quem diria. 1-1. Aqui eu apostei na vitória do Bahia, então zerei. Flamengo e Grêmio. Aqui eu já tinha dado a cal. Quem foi esperto me escutou. O Flamengo vem de um retrospecto muito positivo jogando lá no Sul contra o Grêmio. E mais um jogo não foi diferente. Eu achei que o Grêmio ainda ia fazer um golzinho. Não fez, 2-0. 2 gols a Arrascaeta. Flamengo mais uma vez sobrando. Corrigiu as coisas que deram errado no meio de semana. Eu sabia que ia ser um revenge game. Então o Flamengo ia destruir o Grêmio, que já deu, né? Vai demitir o treinador agora. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Quinteiros ainda é treinador do Grêmio. Não acho que termina a semana assim. Mas o Flamengo mereceu muito essa vitória. Destaque super pro Arrascaeta. Aqui vem meu primeiro pontinho, meu segundo pontinho na verdade. E boa. São Paulo e Cruzeiro. Eu achei que São Paulo ia ganhar, mas o Cruzeiro mudou, né? Fez a graçola, foi lá, botou Gabigol no banco, botou Dudu no banco, Gabigol nem entrou. E foi um jogo bem feio, vou ser sincero. O São Paulo tava com um time desfalcado, o Cruzeiro tava com um time bem diferente, foi um time que queria mais competir do que de fato ganhar, e competiu. Foi um time que brigou, né, disputou bastante, mas no final das contas conseguiu fazer seu golzinho de empate ali com o Caio Jorge, na jogada dentro da área, né, de escanteio. Enquanto isso, Ferreirinha tá doido para colocar o Neto para apresentar o jogo aberto de tanguinha, o que vai ser uma cena sensacional de se ver. Mas foi um jogo meio feio, tá? Um jogo de dois times que ainda estão se encontrando na temporada. O São Paulo com muitos desfalques, o Cruzeiro né, com um momento muito ruim, vinha de 3 derrotas seguidas. Conseguiu um empatezinho, Caio Jorge ali fez seu golzinho, mas nada perto de genial esse jogo. Fluminense e Santos. Aqui deixando claro, eu fiz 0 pontinhos porque eu apostei não, né? Meu palpite foi 2-0 para o São Paulo. Fluminense e Santos, falei que ia ser 3-2 Fluminense, acertei que o Flu ganhou, mas a forma que o Flu ganhou foi inacreditável. O Neymar reestreou no Brasileiro, né, depois de 12 anos, super legal, super bacana, e o jogo foi feio, mas Renato Gaúcho não perde, Renato Gaúcho é o gênio da bola. E o gol do Samuel Xavier, que saiu aos 97 minutos, 96, né, tô falando, 96 minutos, foi um dos gols mais cagados que eu já vi na minha vida, que é inacreditável. Um bate-rebate, a bola desvia, chuta, encobre o goleiro por 1 milímetro, ela não bate na trave, ela não pega na mão do goleiro. Que gol cagado, mas gol é gol. Feio não fazer gol, né? Como já diria Romário, né? Acho que é o Romário que falou isso. Mas o Flu ganhou do Santos, que tá nas baixas mesmo, e não vai. E, e vai ter um desafio difícil aí pela frente, hein? Vou falar sobre isso em breve. Vamos fazer o spoiler da rodada depois, em próximo vídeo. Bom, Inter e Fortaleza, no caso Fortaleza e Inter, foi um jogo marcado por. Eu falei que o Inter ia ganhar, acabou empatando em 0-0. Foi um jogo que ficou marcado por um gol anulado do Moisés, um golaço de vôlei. Se você não viu o gol, por favor, pesquise este gol. Que gol maravilhoso do Moisés. Não vou colocar aqui porque eu não tenho os direitos de imagem, mas você consegue encontrar. Belo gol que acabou sendo anulado. E, inclusive, ele se lesionou depois do. Ele se lesionou depois na comemoração do gol. Então, ele fez o gol, saiu machucado, o gol foi anulado.
E no final, pra mim, teve um lance inacreditável. O Davi Luiz chuta a cara do zagueiro do Inter dentro da área. E a arbitragem não marca pênalti pra mim. Isso era um pênalti mais claro da história do futebol brasileiro. E aí eu acho que a arbitragem errou. O Inter deveria ter o seu penal neste momento. E aí, último jogo da rodada, o jogo do horário mais bosta que existe. Galo e Vitória. 2-2, eu apostei que o Galo ia ganhar esse jogo de 2-1. Foi um jogo às 8h30 da noite, inclusive estava presente, olha só. E foi um jogo muito. O primeiro tempo foi muito feio, não teve tanto perigo. O Galo finalizou muito, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas sofreu por desfalques e falhas individuais, né? O segundo gol foi falha individual, o time não matou contra-ataque, né? Parecia muito Brasil jogando contra a Croácia. Mas um time que fez 80 finalizações e fez 3 gols é uma loucura. Foram 34 finalizações nesse jogo. 34 finalizações. É só isso que eu tenho pra falar. 34 finalizações. Então, assim, é um time que. Olha só, inclusive, eu reparei a estatística agora na tela, não tinha visto, mas o Galo é o terceiro time com maior nota SofaScore e o Galo não ganhou. O Galo tem 2 vitórias e 1 derrota. Mas dominou todos os jogos, a ponto dos 3 jogos, o melhor jogador em campo foi o goleiro do time adversário. Foi o Volpe no primeiro jogo contra o Grêmio, foi o Rafael no segundo jogo contra o São Paulo e foi o Arcanjo agora, né, Galo e Vitória. Vitória fez a partida de contra-ataque, aproveitou suas chances, foi muito bem. E o Galo tem que colocar o pé na forma. Rony erra várias finalizações, Coelho, mesma coisa. Mas é isso. Com isso, terminamos a nossa. Olha só, o gol foi dado para o João Marcelo. Eu achei que o gol tinha sido do Igor Gomes ou do Caio Paulista. Terminamos assim com a tabela do Brasileirão. Flamengo, Palmeiras, Juventude, Vasco, Flu, Inter, Fortaleza, Ceará, Corinthians, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, São Paulo, Galo, Mirassol, Santos, Vitória e Sport. Eu acho que o Mirassol tá na frente, tá? Os dois times estão bem iguais aqui. Não sei qual critério tá contando. Eu acho que o Mirassol tá na frente, na verdade. Mas é isso, meus amigos. Bela rodada pela frente. Fica de olho por aí que temos spoiler da rodada. Amanhã, na terça-feira, temos o Power Ranking dos times brasileiros. Então, levando em conta tudo que aconteceu de terça a terça, né? No caso de terça a segunda. E vamos lá falar sobre isso. Se eu tô certo ou não, só o tempo vai dizer. Eu sou Dornas e muito obrigado por me acompanhar aqui no Camisas pelo Mundo.